Bom, gravando então aqui, boa tarde, pessoal, mais uma vez. E nós estamos aqui na nossa mentalidade disposta ao Espírito Santo, para que ele seja nosso professor nesse momento que nós estamos aqui, num estudo informal aqui de perguntas e respostas, e com o Espírito Santo, então, direcionado na mente. Nós estamos prontos, ok, abertos aqui. E quem quiser tomar a palavra, se a Miriam gostaria de continuar, nós já vínhamos conversando com a Miriam aqui em off, só colocar no contexto o quanto nós sabemos intelectualmente do curso, que quando nós aceitamos, e tem uma lógica no curso, parece uma aceitação intelectual, mas nós ainda vemos um mundo aqui, nós ainda vemos as situações, e existe um perigo até mesmo de virarmos as costas para o mundo antes de nos voltarmos para a mentalidade curada ao Espírito Santo. Então, a diferença, vamos dizer assim, do estudo, de olhar para o mundo com o ego e com o Espírito Santo, ou com o ego, se utilizando da espiritualidade para ele se perpetuar, o ego pode facilmente nos dizer só pelo fato do mundo ser um sonho, isso é fato. Mas também é fato que tem uma parte da nossa mente que acredita nesse sonho e que acredita que é o nosso ser e essa precisa salvação. Quando, na verdade, nada dentro do sonho é real. Então, o que existe foi uma decisão pelo pensamento de separação, e dentro dessa decisão houve a projeção desse mundo, e houve essa fragmentação de consciência, e agora cada consciência, ela precisa voltar a estar ciente de si mesmo. Então, aquele ser que ela está ciente, que é visto como uma forma intelectual, ou como uma forma individual, não, ele é tão irreal quanto o próprio mundo. Então, olhando assim, bem ao fato da unicidade, nem há salvação a se fazer, porque não houve separação de Deus. Mas a nossa consciência é essa. Se nós não estaríamos cientes do mundo separado. Então, por isso que temos que ser muito honestos conosco e reconhecer que sim, existe ainda esse pensamento equivocado, e esse pensamento equivocado, nós o fizemos. Então, a nossa mente o fez. E o poder de fazer esse mundo, se nós negarmos a esse mundo, antes de reconhecermos que o poder está na mente, se nós simplesmente negarmos o mundo porque ele não é real, mas cientes de um ser separado nosso, nós estaremos dando realidade, nós estaremos negando o poder da mente. Se nós negarmos o poder da mente, isso negando o mundo que a mente fez, mas negando ao mundo, e isso nega o poder da mente. Se a mente fica sem poder, como que na mente nós podemos escolher ouvir ao Espírito Santo, ou a expiação, ou escolher ouvir a verdade dentro de cada ser, a resposta de Deus de que a separação é impossível? Então, é na mente que houve o pensamento de separação, e a mente tem o poder de pensar separação e tem o poder de acreditar na separação. E no momento que ela acredita, isso parece real para ela. Se nós negarmos o poder da mente de fazer isso, simplesmente negando o que ela fez, se nós negarmos o que ela fez,
nós estaremos dizendo que ela não teve poder para fazer. Se ela não tem poder, como que ela pode escolher de novo pela verdade, escolher aceitar a condição real? Então, o primeiro passo é não desfazer o poder da mente, e como que nós fizemos isso? Através do Espírito Santo, olhando de volta ao mundo, não negando o mundo, enquanto ele parece estar na nossa frente, mas olhando ele com o Espírito Santo, ou seja, perdoando aquilo que nós vemos dentro do mundo, porque sabemos que é só o resultado de um pensamento equivocado na mente. Então, não negamos o pensamento equivocado, negamos a realidade desse pensamento equivocado. Mas o fato de pensarmos equivocado, que a mente tem esse poder de pensar separação, isso é fundamental reconhecer, porque é através desse mesmo poder que nós podemos escolher de volta aceitar a expiação, aceitar ao Espírito Santo, aceitar que nada real foi afetado, porque afinal a mente ela não fez nada mais do que uma imaginação, ela só projetou o que parece ser o mundo. E aí o curso ele vem justamente para nos ensinar que todo poder está na nossa mente. A mente que desejou ver separação, que acreditou na história da separação, ela também tem o poder agora de escolher diferente, né? De escolher pela expiação, escolher ouvir a resposta de Deus à ideia da separação, que é o que nós falamos aqui de Espírito Santo, de ouvir ao Espírito Santo. E o processo do Espírito Santo, então, de desfazer esse equívoco na nossa mente, para não tornar a mente, na nossa consciência, sem poder, é gradativamente através do perdão ao mundo. Então, nós não negamos o mundo, mas também não damos realidade ao mundo. Perdoamos o pensamento de que houve uma separação de Deus e, como fuga consequente, a projeção desse mundo. Então, é não negar, não dar realidade. É voltar-se à mente, voltar-se à consciência de Deus. E a mente, ela é na mente que está também a parte corrigida, a parte do Espírito Santo, que nós ainda, pelo poder que a mente tem de escolha, se ela escolheu separar e acreditar na separação, ela pode agora voltar a escolher novamente, voltar a ouvir a mensagem da expiação do Espírito Santo. Mas para aceitar a mensagem do Espírito Santo, todo o poder está na mente, porque se ela não tem poder, como que ela vai aceitar a mensagem do Espírito Santo? Se ela se considera sem poder nenhum. Então, o poder de decisão ainda está na mente. O curso está nos ensinando isso o tempo todo, por isso que se fala em tomador de decisão ou observador, para nos atentarmos sempre a ver o quanto o poder ainda está em nossa decisão. Poder de acreditar no sonho, poder de achar que as coisas do sonho nos afetam, ou então também o poder de correção desse pensamento. E a correção é o pensamento corrigido do Espírito Santo, que, para a volta da consciência desse poder, ele nos oferece a opção dele de mundo, que é o sonho feliz, que é o mundo real, que é quando nós ainda temos a experiência dentro do sonho, mas com a mentalidade corrigida. Então, tu conseguiu assim captar, Miriam, nós estávamos falando nisso antes de iniciarmos, o Sim, quanto poder está na nossa dentro mente, da né? nossa mente. Sim, eu consegui entender perfeitamente. Mesmo a gente já entendendo sobre o curso, é claro que algumas situações nós vamos sofrer, mas não vai ser daquela forma como se a gente não conhecesse o curso.
o que eu estou querendo dizer, que às vezes eu não estou sabendo expressar, é que a gente acha que não vai ter mais, que a gente vai passar por várias situações aqui no mundo, porque esse mundo aqui é um mundo de formas, de expressão de autoconceito, então a gente vai passar por várias situações, mas eu penso que se eu tenho o conhecimento, eu não vou sofrer, e não é assim que eu estou percebendo, entendeu? É claro que eu dou um passo para trás, escolho novamente, mas ainda há um sofrimento. Aí eu escolho novamente e vai ser, vamos dizer assim, é um processo. A escolha do o não sofrimento é a expiação, é a cura total, é a escolha total de que isso realmente, a nossa mente, ela escolheu equivocado, mas ela escolhendo equivocado, ela pode escolher novamente, mas ela fica apta a escolher novamente quando ela sabe que todo o poder está dentro da própria mente. Ela escolheu dar a realidade e ela escolhe aceitar a expiação. E isso é um aprendizado, isso que é o processo. Então, no processo, aparentemente, sim, as coisas ainda sofrem, mas cada vez menos, e no ponto final do processo não há mais sofrimento algum, porque daí há a decisão, sim, da mente, a aceitação da expiação. Só que essa aceitação, ela é ou não é. Então, fazer uma ideia de que eu aceitei, mas ainda estou com medo, ainda quero mudar uma situação externa daqui, então ela ainda não é verdadeiramente aceitada. Então, ela precisa vir da própria convicção, é uma decisão de convicção mesmo, de que tudo que eu estou vendo aqui foi efeito de uma escolha equivocada da própria mente, e que a mente teve esse poder de fazer isso, mas agora não quero mais estar enganado, então aceito esse poder e escolho pela correção, escolho pela expiação. Aceitar a expiação para si mesmo é aceitar o poder de volta, que é a mentalidade do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele age dentro do sonho, né, desfazendo como é um processo no qual a mente ela se fragmentou, o Espírito Santo nos alcança onde nós estamos, dentro desse fragmento. Então, gradativamente, com o perdão, nós vamos aceitando a condição, o nosso ser real. E isso é uma questão de prática mesmo, de quanto eu decido por isso, e também de ficar atento a não se culpar quando falha. Quando falha, simplesmente tomei a decisão errada ainda. Então, volta a entregar a mentalidade para o Espírito Santo. Volta de novo. Então, é uma prática constante de olhar para o pensamento, mas não só da forma intelectual, de permitir mesmo, de dar essa parte do ser que está ciente aqui, ele sequer é real. Então, aprender a se dissociar, a dar um passo ao lado e permitir que aquilo que nós somos no Espírito Santo, que isso venha à nossa consciência, e o Espírito Santo é que vai nos trazer esse convencimento de que nada real foi ameaçado, de que nós não somos esse ser que acredita que precisa ser salvo, porque, na verdade, nem a salvação é necessária, falando na unicidade. Mas na consciência separada, ela ainda é necessária, porque a consciência está ciente de um sonho, e esse sonho precisa
primeiro ser corrigido, ele precisa passar pela correção para depois estar pronto para o despertar. Porque se a mente despertasse do sonho culpado, ela teria medo também da realidade, da sua realidade de unicidade, da realidade do céu. Então, o plano de expiação do Espírito Santo passa pelo perdão do sonho do mundo, para assim nos trazer o sonho feliz ou um mundo perdoado. Um mundo perdoado não se opõe à verdade. E aí, facilmente, a consciência está pronta para deixar de ser perceptiva. Porque na percepção nós não temos como ter o conhecimento do céu, porque o conhecimento é a totalidade. Percepção é fragmentação. Na percepção, a nossa mente ela sempre vai se ver separada, porque é perceptível. A percepção é feita por um objeto e um observador. Então, nós precisamos, já que é assim, precisamos do sonho feliz, precisamos da mentalidade do Espírito Santo. E dentro do sonho, quando estamos na mentalidade do Espírito Santo, aí, nesses que nós chamamos de instantes santos, nessa mentalidade é que não há mais dor. Então, o tomador de decisões, ele decide a cada vez mais pelo Espírito Santo, ele está menos suscetível ao sofrimento. E quando for só pelo Espírito Santo, o ego, para essa mentalidade, deixa de existir, como deixou para Jesus e para todos os iluminados. Então, essa é a jornada, assim, essa é a expiação. Então, o desfazer total é um só, mas nós estamos aprendendo a aceitar esse desfazer. E aí é não negar se há um sofrimento ainda, porque ele é resultado de uma crença na mente e não por causa do que está acontecendo lá fora, e ele é um indicador de que a mente ainda precisa da cura do Espírito Santo. E aí voltar-se ao Espírito Santo, usar então da dor que vem para, ao invés de reforçar o mundo, que é o que o ego faz, o ego produz medo, através né, da dor, da culpa, ele produz o medo, e quando nós aprendemos a usar disso mesmo para voltar a mente para a expiação, para atentar-se, opa, aqui tem alguma coisa errada. Se estou com medo, ainda estou acreditando numa decisão equivocada, é aqui que eu preciso mudar a minha mentalidade, aqui que eu preciso, aqui que eu escolhi mal, porque estou com medo, então estou com ego. Espírito Santo, quero ver contigo, com a tua mentalidade. Mas isso é interno, não tem como cada um sente com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é um professor que está dentro de cada um e ele sabe como se comunicar com cada um, assim, cada um sente, nós podemos trocar aqui ideias de como que funciona conosco, mas ainda a forma é altamente individualizada pelo Espírito Santo, porque é uma condição interna, não é algo externo, não é algo no mundo. E dentro do perdão do Espírito Santo, sim, eventualmente coisas do mundo também não precisam mais acontecer. Nós chamamos isso daí onde os milagres corrigem a projeção do ego. Milagres também são ainda ilusões, porque no céu não é necessário milagre, porque tudo é criação, não há falta. Mas aqui o milagre é muito bem-vindo, porque é o milagre, inclusive, que vai ensinar à mente que todo poder está nela, porque a culpa, o medo, ensinou a mente de que ela afrontou a Deus, que ela se separou de Deus, que ela é culpada. O milagre reverte esse pensamento. O milagre restitui o poder à mente, restitui novamente onde que está o poder, e só dentro da mente é que nós podemos escolher aceitar a expiação, aceitar a mensagem do Espírito Santo. Isso em cima a Larissa, por favor. Oi, Ing. Ouvindo você, me veio a compreensão, aí você me ajuda se eu estiver errada, por favor.
de que a ideia, então, seria perdoar a convicção de que há alguém aqui para sofrer qualquer coisa, né? Então, tendo qualquer percepção de que tem um sofrimento acontecendo, nessas horas, ter muita disposição, né? Muita disponibilidade para a gente se lembrar de que esse eu que diz que sofre é que é a ilusão. O sofrimento faz parte desse eu, porque o eu está aqui necessariamente para viver uma historinha de sofrimento. Mas a cada sofrimento que a gente perceber, é lembrar que esse eu que se diz sofrendo é que é ilusório. Então, sempre tentar se puxar para essa lembrança, mas validando que tem um sofrimento, validando que tem, não negando tudo isso, né? Mas entendendo que isso faz parte do roteiro de separação. É por aí? Isso, é por aí, é não negar que dentro do roteiro isso é muito real e a mente projetou isso, então a mente acreditou, o poder está na mente, mas não dar realidade no sentido de saber que a mente é que estava equivocada. Então o sofrimento, na verdade, não está no mundo, ele está na mente e projetado para fora, e é a mente que precisa correção. É a mente no momento que ela aceita ouvir a voz da verdade, que é do Espírito Santo, no momento que ela aceita, então a resposta de Deus, ela passa a saber que o sofrimento é impossível, e sabendo que o sofrimento é impossível, ela faz parte, então, da expiação, do plano de liberar o mundo pelo que ele não fez. Porque acreditar no sofrimento do mundo e querer mudar o sofrimento dentro do mundo ainda dá realidade ao mundo. Então, é liberar, é perdoar-se por acreditar que a causa do sofrimento é real, porque toda causa do sofrimento é a perda do seu lar, é a perda do pai, é a separação de Deus. Todo sofrimento vem dessa perda de poder na mente, dela achar-se separada. Então, quando olhamos ao mundo, não é negar as coisas do mundo no sentido de fuga, no sentido de querer tapar o sol com a peneira, dizendo que não estou vendo isso, mas sim atravessando o pensamento que fez isso. E esse atravessar nós fizemos juntos com o pensamento do Espírito Santo, é a expiação, é chegar à primeira decisão pela separação, e como ela de fato não aconteceu, quando nós estamos na mentalidade do Espírito Santo, isso automaticamente, desfazendo a causa, nós ainda podemos ver um mundo, porque o mundo só será desfeito quando a crença de separação total tiver desaparecido, mas aí já não há mais, na mentalidade de quem olha o mundo, já não há mais condenação pelo sonho, pelo simples fato dele não ser real. Tá ótimo, muito Então, obrigada. é perdoar, como Jesus diz, perdoar o mundo pelo que ele não fez. Mas isso não é negar que a nossa mente acredita na separação, acredita na culpa, acredita no sofrimento. Mas Muito aceitar obrigada, que Anne. existe essa crença, e é essa crença que vamos trabalhar, essa crença interna. Então, aceitar a expiação sempre é um processo mental em si mesmo. E o Espírito Santo está em cada mente. Assim como todos que vêm a se identificar com uma consciência, que são perceptíveis, fizeram parte do pensamento da separação. Então, estar ciente da percepção é ter feito parte da separação. Tornar-se ciente disso, saber que o poder de ter pensado separação está na mente, é necessário para que a mente volte a tomar a decisão por Deus. Porque se a mente pensou separação, é ela que precisa aceitar a verdade de que a separação é impossível. E isso não tem nada a ver com o mundo. O mundo, ele é o que dentro da crença da separação de culpa, ele é da forma como o ego projetou.
dentro da correção, do perdão, do sonho corrigido do Espírito Santo, ele passa a ser o sonho feliz ou o mundo corrigido, que de forma alguma vem a ser uma negação do poder da mente, e também não é mais uma prova para a separação, uma prova para o sofrimento, uma prova para a separação de Deus. Ele vem a ser um sonho feliz, então, uma testemunha da correção da mente. E o perdão, então, com o Espírito Santo, nos leva a isso. Então, por isso que o curso, ele é uma decisão, o que Jesus nos convida é uma decisão pessoal, como ele tomou, de ouvir só a voz da razão do Espírito Santo, e ele o fez, primeiramente, olhando para o que aparentemente acreditava que o que a mente separada fazia ele acreditar, de ver, e questionando como que Deus poderia ter feito um mundo assim, e Deus ainda sendo a única fonte da vida, é que ele pôde não dar realidade ao mundo e voltar de novo a estar ciente só da realidade em Deus. E aí ele se torna essa mentalidade é a mesma do Espírito Santo. Nós ainda falamos de Jesus e Espírito Santo como separados, só simbolicamente, mas ainda na unicidade é a única verdade que há. E todo perdão ao mundo, então, tem isso como pedra angular, como fundamento. Então, olhar as coisas do mundo, não negá-las, mas a partir do momento que as vi, assumir que ele foi projetado a partir da própria mente, e esse pensamento da mente que projetou esse mundo que precisa da correção, porque este pensamento foi um desejo de separação de Deus. É esse pensamento do desejo de separação de Deus que precisa ser mudado pela própria mente que pensou separação. Ela precisa, de fato, querer a mudança, porque dentro do ser que nós não somos, que é esse ser físico, dessa consciência individual, é muito fácil também entender que se esse mundo é um sonho, nós queremos sair ou deixar esse mundo para trás, mas como fuga, sem corrigir o pensamento que fez o mundo, mas agora querer um mundo, querer a separação, mas sem o sofrimento. E isso é impossível. Ou querer as dádivas de Deus, mas dentro de uma consciência individual. Isso é impossível. Não há separação entre Deus e seu filho. Então, se não há separação entre Deus e seu filho, não há uma consciência individual. E isso precisa ser vivenciado dentro da mente corrigida, porque dentro do ego isso só seria mais uma fonte de dor, porque seria trabalhar contra o ego dentro do ego, o ego trabalhando para acabar consigo mesmo. Isso só traz mais conflito ainda. Então, não podemos trabalhar com o ego, com o desejo de salvar uma consciência nos dada pelo ego. Precisamos primeiro aceitar a nossa realidade na unicidade, e isso é representado pelo Espírito Santo. Ele tem a memória disso, de quem nós somos para nós. Como Jesus diz, a única questão real que nós temos a responder dentro do sonho é quem somos nós. Porque nós ficamos cientes de uma imagem projetada no sonho, uma imagem que não existe. Mas enquanto essa imagem é a nossa consciência, nós precisamos da expiação, precisamos do Espírito Santo. E ele sabe como trazer esse pensamento da correção, de trazer a nossa consciência a isso, e nós só precisamos permitir que ele venha, deixar de impedir. E como que nós deixamos de impedir? No perdão
verdadeiro ou na nossa não na liberação do próprio desejo de ser essa individualidade ou esse ser separado de Deus. Então, esse reconhecimento. Então, voltar-se ao Espírito, voltar a saber que a nossa percepção, ela pode servir novamente ao Espírito, porque o que ela estava servindo, que fez o mundo aqui, é um pensamento de separação. Isso é uma coisa muito, é uma experiência. Estou falando em palavras, mas nem sei como trazer essas palavras, porque isso só pode ser experienciado. Mas há o convite de que cada um precisa querer aceitar isso, decidir-se por essa correção, decidir-se, então, novamente, pelo próprio ser, e o Espírito Santo ele representa esse ser. Por enquanto, numa consciência de percepção, nós precisamos da percepção certa, e o Espírito Santo representa isso. Porque a nossa percepção individual é a percepção do ego, é ele que fez o mundo. E dentro dessa percepção, o sofrimento, ele existe. Mas, e dentro da percepção do ego, aparentemente o ego nos dá razões para sofrermos externos à nossa consciência. Mas o sofrimento sempre é anterior, sempre vem da mente que perdeu a sua identidade, que esqueceu-se de quem ela é em Deus, e o Espírito Santo tem essa memória por nós. Então, é não negar as coisas do mundo, mas não dar realidade. Assumir que elas estão aqui por uma consciência própria, por uma decisão da própria mente, e aí entregá-la, como o curso diz, ao altar de Deus, entregá-la diante do Espírito Santo, porque é esse pensamento que precisa ser corrigido. Isso faz com que, por efeito secundário, as coisas dentro do sonho, enquanto estamos num processo de cura da mente, as coisas passam a serem trazidas aos milagres. Isso muda o mundo junto, porque permite que a percepção corrigida do Espírito Santo apresente um sonho feliz, apresente um sonho corrigido, e dentro do sonho corrigido, o que acontece? A mente passa a saber que ela não é culpada, porque ela, enfim, ela não fez a separação. E isso traz de volta a consciência da unicidade. Bom, pessoal, mais algum comentário, alguma colocação nesse sentido foi compreendido assim o quanto o perdão é necessário, mas ele é feito num nível acima das coisas daqui. A Vanessa, por favor. Eu não sei para vocês, assim, mas aqui nessa experiência, depois disso, tudo que tu falou, a compreensão ela ficou mais leve, sabe? Não tem aquele, não digo peso, mas nessa experiência aqui, durante um tempo, havia cobrança, havia como se tivesse que ter tido aquela decisão, que na verdade era só um controle, sabe? Era querer fazer o curso, querer participar, mas ao mesmo tempo não deixava que nada acontecesse, que a experiência não acontecesse, e era o que acontecia. Então ficou, durante um bom período, assim, ficou aquela... era como se houvesse um conflito, sabe? Era bem assim. Então, aí, do nada, assim, claro que não foi do nada, através de uma decisão, eu disse, não é assim, não é sobre isso. Ficou leve, sabe? A experiência ficou mais leve, a experiência ficou mais... não sei, ela mudou tudo, assim. Aparentemente, aqui, né, nesse funcional aqui, as coisas, elas são de um lugar, assim, não tem aquele sofrimento, não tem um pesar, assim, sabe? As coisas ficaram sem uma realidade que a gente dá, né? Porque se a gente parar para olhar mesmo o sofrimento, a preocupação, é a gente que está dando realidade para isso tudo.
É a gente que está dizendo ali, não, realmente, isso tem a capacidade de me afetar, isso realmente, olha o eu aqui, olha, sabe, essa identificação que ainda a gente quer manter, né? Então, foi isso, a partir de um período, assim, acredito que tudo dentro desse contexto que vocês trouxeram, acho que é isso, assim, vai ficar leve, sabe? Essa entrega, ela vai acontecer, e não tem um eu que faça isso, não tem um outro ou alguma coisa, não. Essa é uma experiência única, porque é uma experiência da mente, né? Então, é isso. Queria só compartilhar. Isso, e a leveza é um aferidor de que realmente essa leveza é a certeza de que houve essa escolha pela verdade. E é dentro dessa leveza que é desfeito aquilo que era anterior à leveza. Então, a leveza é o resultado dentro do sonho feliz, dentro da correção, é um indício de que, de fato, estamos escolhendo pela correção. Então, porque quando a correção não está aceita ainda, ou quando, como eu digo, se for por fuga, ainda é pesado, ainda é um sofrimento, mas na leveza não é que os fatos em si desaparecem, mas se toma uma consciência que transcende esse mundo, é uma consciência que já está na mente, que não é mais dentro da consciência, presa dentro do mundo. Se estiver presa dentro do mundo, ainda é a identificação com a separação, mas com o tomador de decisão, com o observador, isso que o curso chama de olhar de cima do campo de batalhas. Quando olhamos de cima do campo de batalhas ao mundo, quando olhamos de fora o mundo, a partir da observação, o sentimento da leveza é um testemunho dessa aceitação da verdade, de fato, aceitar a correção, de fato, aceitar, olhar de volta para o pensamento que pensou ter feito esse mundo, mas olhar a causa, e a causa não é real. A separação, então, é olhando a partir da mentalidade corrigida do Espírito Santo. E ele tem esse pensamento para nós. E isso é uma decisão, aceitar essa visão do Espírito Santo. E nós sabemos que nós a tivemos quando vem a leveza, assim, é um testemunho da aceitação do Espírito Santo, de observar de volta o que aparentemente estava acontecendo, mas que este era apenas o efeito de uma crença na mente. A Iraci? Está abrindo o microfone, Iraci? Sim. Vê se é isso a prática, tá? Tem uma situação, eu estou inconformada com aquela situação. Aí eu percebo que estou inconformada e peraí, isso aqui não é realidade, isso é o sonho. Aí eu chamo o Espírito Santo, me ajude a ver com os teus olhos, me ajude a ver isso do seu ponto de vista. E faço isso e pronto. E entrego, e desapego, digamos assim, da situação. É mais ou menos isso, Ingrid? Você vê uma situação que está te pegando, né? Está me incomodando, está te incomodando. Uhum. E aí você tem uma consciência que sabe que isso não é a realidade, né? A consciência intelectual, você sabe que que isso é um sonho, e sabe que tem o Espírito Santo, que é a parte nossa mesmo da correção, e quando nós vamos ao Espírito Santo, aí que está um ponto que precisa ser uma entrega, de fato, uma confiança no Espírito Santo, e não uma barganha por
tentar permanecer com isso, mas com isso corrigido. Então, é entregar-se junto, entregar essa situação, mas entregar-se junto ao pensamento do Espírito Santo, porque só o que ele tem a nos mostrar é a realidade. Então, é por aí, sim, assim, mas eu estou te falando assim, o que vem a ser para ti essa entrega? O que é largar ao Espírito Santo? Como é que tu sente isso? Pois é, eu estou usando como é que diz? A fala, mas eu não sei como é isso na prática. Aí eu estou perguntando se o começo é esse. Eu tomar consciência de que de que esse desconforto é do sonho, e eu tenho a escolha de chamar pelo Espírito Santo para eu entregar isso. E aí você reforçou que é entregar de verdade, digamos E assim. entregar no sentido porque é a tua mente que fez isso. É um sonho, mas é a tua mente que fez isso. Então, é na tua mente que tu precisa decidir pelo o mesmo poder que fez isso, precisa decidir novamente agora pelo Espírito Santo. Tá. Esse ponto que eu estou chamando aqui a se atentar, que o mesmo poder que escolheu dar realidade, o sentir isso que está incomodando, esse mesmo poder agora precisa escolher pela parte corrigida que nos foi dada pelo Espírito Santo, pela mentalidade corrigida. Para não entregar o que foi feito externo e permanecer com a mente sem a correção. Tipo assim, mudar o externo e não mudar a própria mente. Porque é possível querer mudar o externo, querer mudar o que está incomodando, mas continuar pensando que eu sou esse ser separado. E isso é impossível, porque isso esse pensamento separado foi a primeira causa que projetou o que está lá fora. Então, é preciso ser muito honesto consigo mesmo, de, ao largar no Espírito Santo, entregar a si como o causador daquilo que está vendo. E esse ser que está querendo essa liberação, esse ser também precisa ser visto com o Espírito Santo. Então, é uma questão assim de confiar totalmente nessa mentalidade, que esta é a minha mentalidade certa. Mentalidade daquele que aparentemente está sofrendo e quer livrar-se do sofrimento, mas se o desejo for de ficar sem o sofrimento, mas sem devolver a própria mente, ainda acreditando no ser individual, então não há correção. Então é uma entrega que transcende, que vai além do mundo, que está acima do mundo, que é mental mesmo. É uma entrega muito interna, né? Completamente da mente. Interna e que transcende o comportamento, transcende a parte comportamental. É uma questão de uma vontade interna. E você falando coisa interessante, é que esse desconforto fui eu mesma quem criou. Na causa, sim, que projetou isso da mente. Então, e esse é o ponto bom de assumir essa autoria. Por quê? Porque ela reconhece que o poder está na tua mente. Porque se fosse feito a ti, ou se você não tivesse controle sobre isso que aparentemente foi feito, a tua mente estaria sem poder de escolher novamente. De escolher agora ouvir a voz da sanidade. Ela pensou uma loucura e acreditou na loucura, mas o poder de acreditar na loucura continua na mente para agora decidir ouvir a sanidade, que é o Espírito Santo. Perfeito.
Esse Obrigada. poder precisa ser resgatado, assumido, e diante desse poder, aí larga, olha de volta toda a insanidade, faz um pacote delas e imagina-se como sentir melhor de imaginar, entregando isso tudo para o Espírito Santo. Ó, toma, é teu, não quero mais para mim. A luz dele que desfaz todos os equívocos disso. E nos restitui o pensamento, e isso é muito importante também saber, o pensamento que pensou essa separação, quando trazido e largado diante do Espírito Santo, ele nos restitui esse pensamento agora corrigido. E isso permite que uma bênção atrás de cada perdão venha uma bênção, atrás de cada perdão venha um milagre. Permite que um sonho feliz venha a substituir aquilo que na nossa mente estava causando sofrimento. E, independente dos efeitos externos. A condição interna já não sofre mais ao ver o sonho, na correção do Espírito Santo. Sim. Ótimo, gratidão. Suzy, por favor. Oi, Ingrid. Oi, boa tarde para todos. Como é que eu vejo, assim, como é que eu sinto essa questão da entrega, né, que a Iraci falou? Seria, assim, a gente largar a mão do controle de, tipo assim, querer que aquela situação que está me incomodando pare de me incomodar, que ela fosse diferente para que eu pudesse estar em paz. Então, quando eu abro mão disso, né, essa é a entrega. Assim, como eu sinto, é assim, porque enquanto eu estiver querendo que aquilo mude, para que eu esteja em paz, para que, né, que é uma aceitação do que é, como é, e que eu compreendo que aquilo não afeta o meu ser real. Quem está se afetando é algo que não sou eu, é a ilusão, né? Então, a partir do momento que eu aceito isso, e aceito aquilo do jeito e como está, sem querer mudar a situação, e sabendo que é um sonho, eu acho que isso é a entrega. Não é isso, Ingrid? Isso é dar um passo ao lado, porque é como você disse, se você quer mudar a situação para ela parar de te fazer sofrer dentro da individualidade, isso é ainda querer estar no poder, sim, isso é não voltar para a mente. Então, a entrega é primeiro esse reconhecimento na mente, de que isso que eu estou vendo lá fora é uma representação do que está na mente, e aí, na mente, é que houve esse equívoco, esse pensamento de separação e de culpa, mas essa entrega, na verdade, esse dar o passo ao lado, é esse querer estar novamente na verdade, olhar de fato para o que a mente está fazendo, mas olhar a partir ou sem o medo da mente corrigida, sem o medo da separação, unida ao Espírito Santo. Ajuda muito nesse processo termos um diálogo interno, então, ou na forma do pensamento na entrega, ter esse contato com a mentalidade certa, ou com o Espírito Santo, ou com Jesus, porque nós ainda, a mente já que ela percebe, e para perceber ela sempre vai ver o sujeito e o objeto, então imaginar-se dialogando ou ouvindo ao Espírito Santo. Então, imaginar-se que tudo que nós estávamos vendo anteriormente, que é o sofrimento, que é a separação, era esse pensamento com o ego, e agora aceitar um outro sistema de pensamento do Espírito Santo. E isso, novamente, é uma questão de disponibilidade. E o Espírito Santo tem a forma pessoal para cada um, basta nós querer isso. O Espírito Santo sabe como manter isso ou em diálogo ou em pensamento, mas sempre voltado
para essa certeza desse pensamento de unicidade. Isso te ajudou, Suzy? Mas é isso que tu trouxe, assim, de abrir mão, mas a entrega, ela, na verdade, a gente fala simbolicamente do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é a nossa vontade corrigida, então nós não estamos fazendo outra coisa senão voltando a ser naturais, porque antinatural é pensar a separação de Deus. Antinatural é acreditar que somos culpados. Então, voltar-se ao Espírito Santo é voltar a ser natural, voltar a ser de novo alinhado com a nossa realidade, com o ser. Sim, entendi. Voltar a ser, isso é um sentir, né? Sentir-se o próprio ser, né? A própria verdade. Isso, é no nível e aí mental, que está o Espírito Santo. No nível do pensamento, no nível mental. Sim. Obrigada, Ingrid. A Miriam levantou a mão também? O Ingrid, só para reforçar em mim, nesse fragmento, e aí sim eu vou ser verdadeiramente útil. Sim, porque estou sendo útil a mim na forma dos outros fragmentos, a mim, né? Quando aquela oração do Senhor, eu te entrego o Espírito Santo como parte de mim mesmo. Então, isso é fazer parte da expiação. Cada fragmento devolver a sua mente, mas quando ele devolve, está devolvendo a consciência do seu ser. Porque o ser separado está fora da consciência do seu ser. Então, isso é ser verdadeiramente útil. E o Espírito Santo que sabe como que colocaram essa mente corrigida, que sabe como utilizar-se da disponibilidade de cada mente a isso para despertar a si mesmo nos outros fragmentos. Assim como nós somos úteis a Jesus e ele é útil a nós, que na unicidade somos a mesma mente, mas no processo da cura, então, ele é a mentalidade já corrigida, e nós somos, então, a mentalidade que está aceitando essa correção, a cura. Obrigada, Ingrid. Obrigado. Pessoal, mais alguma coisa assim dentro desse tema que o perdão é simplesmente só revisando, então, acho que ficamos hoje nesse tema, que o que é o perdão? É o ser honesto, olhar de volta com honestidade, isso que nós pensamos que está acontecendo lá fora, olhar para dentro de si, o que isso está surtindo dentro de si, aí entra esse sentir que vocês falaram, e no sentir, nós reconhecemos aonde que está o foco da nossa mentalidade, se está ainda na separação ou na unicidade, sempre que temos algo que não é extensão que não é de pura paz, que não é extensão de amor pelo que estamos vendo, nós estamos no pensamento equivocado. Então, reconhecer que a mente está alinhada a isso, e reconhecer também que é ali que a mente, no momento que ela não está alinhada, é também nesse ponto que ela precisa voltar a escolher pela correção, pela mentalidade certa do Espírito Santo, e aí entregar isso que aparentemente que está perturbando, levar isso à expiação, levar isso ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo olha ao mundo e ele não vê nenhum defeito no mundo, porque ele só vê a verdade, mas se nós levamos o equívoco que nós acreditamos a ele consegue corrigir esse pensamento justamente porque a visão dele é verdadeira, e nisso aquela situação é desfeita, é perdoada na nossa mente,
e o pensamento é devolvido a nós, mas na forma corrigida, e isso traz essa leveza, isso traz o testemunho da paz, independente do que aparentemente dentro do comportamento, do mundo físico esteja acontecendo. Embora que uma mente corrigida, ela vê, ela simplesmente o que ela vê, ela produz milagres pela correção da mente, pela percepção corrigida. Então, o mundo passa a ser um palco dos milagres, e mesmo que aparentemente, quando nós vamos levar algo que estava perturbando, pelo simples fato de saber que essa não é realidade, é dentro da mente, o medo, ou a causa, que era querer a separação, quando isso é corrigido, não há mais sofrimento daí. Então, o sofrimento, ele desaparece. Pode voltar, como estamos num processo de cura, quando nós voltamos, quando a mente esquece da unicidade e a culpa pega de novo, porque nós estamos num processo de devolver aos poucos cada partícula de culpa, vamos dizer assim, porque dentro da gentileza do Espírito Santo, ele sabe também que o quanto nós conseguimos entregar de culpa sem nos amedrontar diante da culpa. Então, por isso que é um processo. Então, nós levamos a conta-gotas, ou cada caso específico para ser desfeito, e à medida que isso vira uma certeza, vem a ser o caminho da próxima entrega, da próxima e da próxima, até que isso seja o natural diante de cada situação, porque o mundo foi projetado pela ideia de separação. Quando o mundo for totalmente corrigido, quando não tiver mais nenhum equívoco, o mundo deixará de parecer que existe, porque não terá mais causa. E é quando a consciência, ela já volta, Deus dá o último passo e devolve a consciência da percepção ao conhecimento. Então, nós não deixamos o mundo pelo mundo desaparecer, mas pelo despertar, por saber que não há um mundo fora de Deus. Então, isso é despertar do sonho, é voltar a estar ciente do conhecimento da totalidade. E essa nossa meta, é isso que nós permitimos que essa cura, que essa correção venha. E o perdão verdadeiro nos traz isso. Pessoal, mais alguma coisa para hoje? Quem quer complementar? Ficamos nisso, então, hoje. Eu vou encerrando aqui a nossa gravação. Nossa gratidão a Jesus, ao Espírito Santo, às mentalidades corrigidas que nos dão esse caminho, que nos mostram de como que podemos trilhar o caminho que as outras partes nossas já fizeram, já despertas, e assim passamos na mente corrigida a fazer parte também da cura. Gratidão a Deus pelo Espírito Santo por esse dom.